CLT. A lei que promete te proteger, mas pode te deixar sem café e sem folga. Ora, ora, ora. Se não é você aí de novo, fiel seguidor deste botequim virtual chamado Na Fé com Ironia. Graças ao céu que voltou, desse desconfiômetro bíblico já posso ouvir de longe: Senhor, é outro que voltou. Mas antes de mandarmos a epístola moderna, agradeço por estar aqui. Sério, valeu por apertar o play outra vez e, quem diria, dar crédito a alguém que mistura fé, sarcasmo e filosofia conservadora, tipo uma bossa nova trocada por heavy metal reflexivo. O que nos traz aqui hoje, além do risinho nervoso do tititi moral que insiste em ecoar no peito? Pois bem, minha gente, o assunto da vez é o tão amado, ou digamos, amado, como coxinha frita da esquina em dia de eleição: regime de trabalho CLT. Esse ser bicudo da legislação trabalhista brasileira que, entre guinadas econômicas, reformas pensadas como cirurgias plásticas e opiniões esculachadas no café, insiste em lá estar, entre golpes de caneta e memes de Excel. Prepare-se, a gente vai prosear em crônica, com ironia fina, referências bíblicas e filosóficas, que nem rolou com o velho Chesterton pegando carona no Fusca da Reforma. Desenvolvimento. Imagine a cena. Tô eu sentado naquelas cadeiras kawaii de home office, que ninguém pediu teclado ao alcance da mão direita, café carregado na esquerda e uma planilha aberta com links e fontes que reluzem mais do que dólar no bolso de deputado em tempo de votação. A missão era clara. Faça uma pesquisa sobre o tema, regime de trabalho CLT. Aí pensei, tá bom, vou acessar Mastronada Oficial e portais confiáveis. Planalto, TST, Conjur, IDP, TST YouTube. Só que logo entrou em cena o clássico trap do brasileiro contemporâneo. Vou dar uma olhadinha no Zap, dou risada do vídeo, depois vejo o link. É nesse momento que entra meu espírito de Nelson Rodrigues. Esse homem que soube falar de costume, de tragédia e de nossa brasilidade com sangue, cafeína e dor. Ele diria que fomos tragados por uma tradição de jeitinho. Ah, Michelzinho, a reforma passará. O café está ruim, mas a gente segue. E nós seguimos, de café ruim e esperança na CLT, tipo aquela velha churrascaria que continua no cardápio, mesmo sendo meia bomba desde a última reforma. Lembrando as sábias palavras de Montesquieu ou Burke. Ah, o conservadorismo que diz: mude sim, mas respeite o organismo social. Corte, sim, mas só o que é pus e com bisturi. A reforma trabalhista de 2018, e como o tempo voa, para os que ainda contam em algarismos, sim, 2018, conforme a Lei 13.467, tentou esse bisturi. Mas muita gente sofreu como se tivessem tirado a carne e nos deixado só os ossos. Esse choque você leu com clareza na Conjur e ouviu na boca de economistas. Mas com aquele sotaque, vamos modernizar, mas cadê o pão? E aí vem meu toque bíblico, porque num canal que se preza de usar fé com ironia, não dá para escapar da Escritura. No Antigo Testamento lemos, quem não viveu de faxina sabe, que o Senhor mandou Moisés estabelecer pesos e medidas justos. Deuteronômio 16. Sim, digo em extenso mesmo, para que houvesse equilíbrio entre patrão e empregado. Afinal, não vos sucederá que se abra mão de um boi que está no jugo e vos esqueçais do vosso irmão. Ou seja, certo zelo com o oprimido, ainda que o oprimido tenha carteira assinada. No Novo Testamento, Paulo recomenda: quem trabalha, coma do seu trabalho. Isso é, não se vive de ilusões, tampouco de isenção tributária que empurra contas para a cesta, para a bênção da virada do ano seguinte. Temos de trabalhar, receber, sim, mas com justiça. Isto, claro, soa tão medieval quanto o romance de Dostoiévski. Mas aí está a ironia. Hoje se acha medieval algo que defendia dignidade laboral. Se Camus soubesse, diria: é o absurdo que virou norma.
E o absurdo se enraizou numa reforma que, segundo o jornal de larga tiragem, Folha e o Globo estão entre eles, eu citei, reduziu garantias enquanto prometia flexibilizar. E tudo isso com foto de trabalhador feliz ao fundo. Uma propaganda cruel de economia com sorriso corporativo. Mas como disse G.K. Chesterton, quando os homens deixam de acreditar em Deus, não que deixam de acreditar em nada. Eles acreditam em qualquer coisa. E nós muitos acreditamos que flexibilizar a CLT ia modernizar o Brasil. Acreditamos, mas esqueceu-se da alma brasileira. Nosso país, esse sertão de poesia e corrupção, precisa de trabalho decente, não de flexibilizações mal costuradas, que deixam o empreiteiro sorrindo e o trabalhador com o bolso furado. Repare, o TST, com sua cartilha de teletrabalho, vide site oficial e YouTube, tentou consertar o rumo. Mas o diabo mora nos detalhes. E esse diabo fala internet, folha de ponto digital, controle remoto de jornada. E quem paga a luz? Quem paga a depressão? Quem grava no notebook o dia todo? Essas coisas não saem na lei, mas dói noite adentro quando o trabalhador fecha a tampa do aparelho com o clique metálico da exaustão. E o Brasil, esse palco de carnaval permanente, atende com bem-vindo ao home office, com café ruim, aplicativo bugado e supervisão invasiva. Aqui se fiscaliza a alma antes do e-mail. Um horror com Wi-Fi instável e piadas sobre quem vive de CLT. Aí te joga um link do IDP e outro do portal da Câmara, com estatísticas oficiais sobre acidentes laborais, que continuam ali, como fantasmas de quem acredita que papel impresso resolve o problema. Para reforçar o peso filosófico, lembro Burke. Ah, nosso velho Edmund. A mudança para melhorar pode de fato exigir destruição de tradições que têm valor. Mas a reforma não destruiu só a tradição. Arranhou a dignidade, gastou o verniz da proteção social e deixou o trabalhismo brasileiro num quadro pendurado, meio torto, entre passado e futuro. Esse quadro você vê naqueles vídeos do TST, bonitinho, falando de teletrabalho saudável. É tudo uma hipocrisia se o trabalhador não tem horário, não tem descanso, mas tem app de controle de postura no trabalho remoto. Ironia e tirania de escritório, sempre juntas. E se quisermos citar Machado de Assis, podemos dizer: o trabalhador moderno é comparável àquele Dom Casmurro de carteira assinada, produto de uma carência inventada, envelopado em cliques de assinatura digital e beirando a tragédia da falta de guarita social. E Graciliano se agrupava em seca. Hoje nos agrupamos em PLR, uma participação nos lucros que só serve para sentir que estamos vendo ouro, mas é latão com brilho falso. Aí me pego num momento de moral bíblica. Não dormirás sobre o pão alheio, mas compadecerás do teu irmão. No Antigo Testamento, essas palavras viviam na tônica da justiça. Hoje, compadecer do teu irmão deveria significar garantir que o patrão não abuse do home office como se fosse célula de laboratório. Garantir que o trabalhador não vire estatística de burnout por causa de flexibilidade burra. E se você pensou que acabei, te enganas, camarada. Ainda tem mais crítica esse martírio cotidiano, mas vamos forjar um desfecho. Conclusão. E qual é, afinal, a moral dessa crônica misturada com cosplay de seminarista e filósofo? A moral é esta. O regime CLT, mesmo que revisto, reassumido, repaginado, ainda é a nossa Constituição minimamente trabalhista. Se for desconstruído, precisamos reconstruir algo melhor, com dignidade, sem dar de ombros à alma invisível do trabalhador. E se for para modernizar, que seja com bisturi e não com machado, respeitando o corpo social, não só o bolso empresarial. Meu conselho direto para você, espectador atento, aspirante a cidadão reflexivo, leia a CLT, não só o texto bíblico da consolidação da lei do trabalho, mas leia o comentário. Entre no portal do TST, veja as cartilhas, invista tempo ouvindo ministros de verdade, não assessores publicitários. Pesquise a reforma 2017-2018, leia as análises da Conjur e IDP.
mas também capte a alma do trabalhador. As dores, as piadas, as reclamações, o chega de WhatsApp fora do horário. Para fechar com um toque de humor ácido, é como se a CLT fosse aquele familiar meio rabugento, cheio de mania, mas que você sabe que é a última linha de defesa contra o nada. Não podemos matá-lo, devemos tratá-lo com cuidado cirúrgico. E agora eu te pergunto, você acha que o trabalhador brasileiro hoje tem mais proteção ou menos? E onde doeu mais na reforma? Comenta aí, que é ali que mora o verdadeiro púlpito popular, mais honesto que qualquer discurso de gabinete. Se ficou até aqui, meu muito obrigado. Dá um like e compartilha com quem acha que flexibilização é milagre. Inscreva-se no canal Na Fé com Ironia e ativa o sininho, porque o inferno da burocracia trabalhista não avisa quando chega. Até a próxima, e que a ironia, aquela bem disfarçada, continue sendo nossa Bíblia cotidiana.